território cabe mais de 150 parques do Ibirapuera aqui. E 70% dessa área é de Mata Atlântica em estágio avançado de regeneração, né? Então é uma área muito conservada dentro de São Paulo. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem a incidência da onça parda, alguns animais extremamente relevantes, né, que são indicadores da conservação do local. E Capivari Monos, né, na verdade são homenagem aos dois, né, últimos rios limpos da cidade de São Paulo, né? No caso, o Capivari é o principal rio ainda limpo de São Paulo, né? E o Monos é um afluente do Capivari. O Capivari, em toda a extensão dele, tem para mais de 30 cachoeiras, assim. Tem um salto de 70 metros de altura. Acho que o próprio paulistano vai se sentir mais orgulhoso de morar, né? Nós temos uma área conservada, a quinta maior metrópole do planeta tem uma área conservada desse bioma, né, de Mata Atlântica tão ameaçada do planeta. O rio Capivari ele é muito lindo, né? Ele é muito impetuoso, muito bonito. E o rio Monos é um rio muito bonitinho, muito meiguinho, né? Então você tem assim uma mistura do violento com o delicado, é uma coisa muito bonita, né? Aqui dá para ter um visual bem diferente, assim, você já nota que tem muita ocupação já humana de uma maneira desordenada, é interessante ver isso. E ao mesmo tempo você começa a ver um pouco mais de área verde. Área verde que não é só parque e tal, áreas mesmo grandes e você começa a reparar esse tipo de coisa. À nossa direita, inclusive, é a Teotônio Vilela, que é essa avenida que a gente está, que é o único acesso que a gente tem aqui a partir da cidade para chegar na APA, inclusive. Então, do nosso lado direito, você tem a represa do Guarapiranga. E do lado esquerdo, a gente também está muito próximo da represa Billings, né, que tem um braço que chega bem próximo aqui a gente. Aqui você já tem placa das APAs, tanto do Capivari Monos, que é a mais distante, quanto do Bororé Colônia e também. E tem um centro de informação turístico. Ah, tá. Isso, né? Que é um posto de atendimento. Quer dizer, que é um posto turístico. avançado de apoio. Isso. Quer dizer que o Rodoanel está passando por cima dessa área ambiental toda. O importante é que ela não venha de qualquer jeito, né? Que ela venha aliada a uma série de ações, de medidas, de políticas, para que você não perca essa região toda por conta dessa estrada. Porque a simples visão de uma estrada para a população ou para as pessoas que vão chegando, isso é um indutor de ocupação muito grande, né? Então as pessoas vão acabar ocupando as áreas mais frágeis sempre. Aí você tem é um efeito cascata de problema de saneamento, problema de falta de emprego, problema de falta de água, mesmo estando do lado da represa. Aqui a gente está indo na direção da APA do Capivari Monos, na direção do Marcilac. E olha, a gente vai vendo aqui as casinhas antigas, né, de antigos moradores, de agricultura. Porque antigamente o povo guarani ocupava todas essas áreas imensas, sul e sudeste hoje, como São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, todo esse território do povo guarani. Quer dizer, não tinha divisão geográfica, o Guarani simplesmente usava esses espaços, né, a parte na faixa litorânea, também a parte do Planalto, onde eles viviam tranquilamente, não tinha esse tipo de alguém dizer, chegar, é só proprietário desse daqui, você não pode ficar aqui, não existia isso. Com a independência aqui do Brasil em 1822, havia necessidade de uma mão de obra especializada para industrializar aqui a madeira, até a própria agricultura também, né? O governo brasileiro, sabendo das dificuldades que passavam uma região da Alemanha, exatamente a região do Palatinado, do Reino da Prússia, aí enviou lá um
um emissário para que recrutasse famílias que tivessem descontentes lá e que quisessem terras aqui no Brasil. Se tem registro que eram 226 pessoas aí, divididas aí em 64 famílias. Ficaram aqui para praticamente 100 anos, né? Isolado do resto de São Paulo, né? E aí eles produziam alguma coisa aqui e levavam de carro de boi, levavam a cavalo para o centro de São Paulo. Eles eram os grandes fornecedores de madeira para Santo Amaro. Daqui até Santo Amaro, que são 20 quilômetros, levava 3 dias com carro de boi arrastando madeira. E hoje, passado aí 180 anos, ainda dessas 64 famílias que têm registro, ainda 22 vivem aqui na região de Parelheiros. Os japoneses chegaram na região aqui, poucos deles, em 1925, né? Mas a maioria chegou aqui na década de 40 e de 50 e chegaram a ser maioria aqui na região. Daí sim, daí melhorou. Que daí o pessoal aqui conheceu o arroz. Daí a japonesada veio aqui, daí deu serviço para muita gente. Daí parou a derrubar de mato, carvão, aí só trabalhava com lenha. Então, meu bisavô, justamente com meu avô, eles vieram para cá, para a região, né, em prol da construção do ramal ferroviário Mairinque Santos, né. Diversas outras famílias que vieram justamente para trabalhar em prol da construção dessa ferrovia. Em 1924 começou a construção da ferrovia, desse ramal aqui, que é o ramal Mairinque a Santos. Mas levou muito tempo, foi muito dificultoso e as pessoas sofriam muito, né? E assim foi um trabalho escravo, como quase todas essas obras que são realizadas nesses locais muito distantes, né? Essas pessoas que trabalhavam, muitas pessoas vinham do Nordeste, vinham do interior. Você pode ver aqui em cima tem uns barracões, onde as pessoas moravam. Segundo o histórico da construção da Mairinque Santos, ela foi construída justamente para quebrar o monopólio dos ingleses, né? Porque os brasileiros tinham que pagar royalties muito altos para descer o café para Porto de Santos. No caso, meu avô, ele trabalhou durante muito tempo na ferrovia e meu bisavô ele ficou mais com atividade de produção de carvão vegetal mesmo. O carvão foi tirado aqui de forma absolutamente inconsequente durante a Segunda Guerra Mundial, quando se movia todo o transporte público e caminhões na base do gasogênio. Precisava de madeira para fazer o carvão. Então, todas as propriedades, a minha inclusive tem resquícios de fornos de carvão, né? E foi desmatado violentamente nessa época. Isso aqui, quando já me conheci por gente, já tinha esse forno. Agora, quem fez, eu nem sei. Quando eu já nasci, já comecei a conhecer as coisas, já tinha o forno. Às vezes a gente tem a oportunidade de comprovar que nessa foto, né, que a gente fala, a Marcilac foi todo devastado para a produção do carvão. E aqui está a prova, que é a década de 40, Marcilac todo sem vegetação. Marcilac era uma capoeira só, praticamente. Eu lembro que ele falava, tá vendo esse descampadão aqui? Né? Esse aqui era tudo umas árvores que a gente perdia de vista, né? Chegava 3 pessoas para abraçar, assim. A grande maioria delas virou carvão, né? Ela falava, nossa, vou derrubar tudo. O vô era carvoeiro, então ajudava a derrubar também, né, filho? Ele falava assim para mim, né? Eu lembro, eu era criança, 9 anos, mas eu lembro que era vamos dizer, uma capoeira que depois de devastada, largada, a altura de 2 metros de altura, vassoura, essas coisas primárias, né, que nascem na primeira. Durante a Segunda Guerra, tinha que retirar japoneses, alemães, italianos, não podia ficar nas grandes capitais ou perto dos portos. Vamos dizer, tinha muitos japoneses que vinham de Mariporã, porque não podia ficar perto da base aérea do Cumbica. Então toda a região veio confinada, quer dizer. Vamos dizer, não é campo de confinada, né? Não pode, certas regiões tinha restrição para
povo do país do eixo. Então, aqui a Casa Brataco, que era colonizadora de Bastos, como de Tietê, ele tinha sede na Praça da Sé, então comprou. Mas também estava sob intervenção federal já. Tanto que o documento aqui, a escritura antiga, está falando que é desde 1937 já estava sob intervenção, né? Todas as companhias estrangeiras. Veio muito japonesada, né? Aí todo mundo plantava e dava serviço para todos os brasileiros, né? Trabalhar na roça, cavucar terra, não existia trator, não existia nada dessas coisas. O pessoal aqui era só japonês, o trabalhador dos japoneses, que aqui tinha mais ou menos, acho que uns 40 agricultores, hortifruti granjeiro, né? Tinha 8 granjas. Ele tinha um bom movimento de peão, né? E tinha japonês, tinha 60 peão, né? E dali, da estrada do Curucutu até a 3 quilômetros aí na frente, não tinha 15 casas do outro lado. E aqui só tinha 8. Casa não, barraco, né? Porque casa só tinha aquela grande ali, que era do japonês, né? Do dono do terreno aqui, plantava, tinha granja, tinha tudo. Minha função aqui era a guarda florestal. O guarda florestal, dentro da área de preservação, a gente tinha autoridade para pegar pessoas caçando, como eu peguei muitas espingardas, eu fiz autuação, né? Levei para a delegacia. O palmito, com aquele tempo, tinha muito. Agora não tem palmito. Para você ver um palmito, você é capaz de descer daqui no Rio Branco, você não vê um palmito. Para você ter uma ideia, nós desativamos uma fábrica de palmito aqui no meio do mato, feito de qualquer jeito, palmito, 300 vidros de palmito, já no vidro, no meio do mato, aí dentro da área do parque. Aqui nasce aqui dentro o rio Capivari, que ele olha uma parte para o litoral e outra ele joga já para Guarapiranga. E isso é o Capivari. E tem o rio Embu-Guaçu, que eu já ajudei o pessoal aí uma vez aí. O rio Embu-Guaçu que alimenta a água que nós bebemos lá em São Paulo, a Guarapiranga, né? Então, essa área aqui tinha que ser bem preservada mesmo. A mercearia do meu pai foi a primeira mercearia. Então ela vendia assim, desde agulha, carne seca, coelho assado. Então ela abastecia todo mundo, o turista, o cara que chegava de trem, que vinha pescar, o agricultor, o lavrador, né? E meu pai fazia as entregas aí pro Matão. Trem, lembro. Que ele tinha um horário de manhã que ia, tinha um de manhã que descia para Santos. Então, quer dizer, e o outro à tarde que descia e o outro que subia. Teve um dia que, uma semana que eu dava pensão para o chefe da estação, Antônio José Betânia, né? E ele disse, Mané, hoje eu vendi 1000 passagens para barragem, para São Paulo. Tá mentindo, rapaz. Vendi 1000 passagens para barragem. 950 era pescador. No domingo, né? Porque às vezes vinha gente de fora, mineira fora, que tinha parente aqui, sempre davam uns passageiros diferentes de pescador. Mas aqui parecia uma procissão. Quando descarregava ali o trem, meu Deus do céu. Nós estávamos servindo lá dentro, o povo estava, metade estava aqui fora, esperando. Eu digo... Se eu chegar e falar que a gente chegava a pegar peixe de guarda-chuva, muita gente dá risada, fala que é história de pescador. Mas isso aconteceu. E até bem pouco tempo nós provamos que a gente pescava de guarda-chuva. Que na época da Piracema o peixe vinha e tinha um lugar que era um pouquinho mais alto
Então o peixe pulava para subir. A gente virava o guarda-chuva de ponta cabeça e o peixe caía dentro do guarda-chuva. Muita gente chega e ainda dá risada que é história de pescador. Aqui tinha 2 trens que um subia e outro descia, de manhã, e 2 à noite. Aí tiraram o primeiro PV. Aí o movimento aqui já caiu 50%. E quanto aos japoneses, faliu a cooperativa agrícola de Cotia e eles acabaram indo embora para o sul da Bahia. Outra coisa também que muitos até foram até a falência, né? Que é as granjas mesmo. O preço de frango, aqui mesmo tinha aqui em cima tinha uma granja de frango e galinha e chocadeira. Foi obrigado a fechar, porque não tinha valor nenhum, não tinha valor. Vender o frango era prejuízo, então foram obrigados a parar. Meus tios andaram vendendo tudo. Venderam muito. Porque isso aqui, acho que, como diz, eles não compraram não, né? Como eu uso campeão, né? Então, naqueles tempos, eu só sei que os meus tios venderam muito terreno por aqui. A minha avó tinha muita terra, né? Mas primeiro se trocava em troco de um saco de farinha, trocava um montão de terra, né? Dava valor, né? Mas minha avó tinha os documentos tudo certinho das terras. Aqui, cipó do meio, até cipó é da minha avó. A minha avó tinha muita terra. Quando eu vim morar aqui, era assim, parecia terra sem lei. Todo mundo entrava nessa região, não tinha cerca, não tinha muro, você via pessoas passando de carro com mudas de orquídeas, com bichos, com pássaros, todo mundo carregava alguma coisa daqui. Tinha também a ocupação ilegal de áreas que a gente não sabia que era ilegal. Até o tempo, o cara precisou de um espaço e ia lá e morava. Quando nós chegamos aqui, o meu marido foi até a prefeitura, que era em Santo Amaro, e falou, como é que eu aprovo planta de uma casa? E a moça falou assim, onde é? Ele falou, é em tal lugar. Ela abriu o mapa, ela falou assim, não precisa fazer nada, é zona rural. Não tinha preocupação com essa região. Então, foi um momento em que se aproveitou realmente para fazer os loteamentos clandestinos, a ocupação, tudo isso daí aconteceu nesse momento. Eu morava em Mauá. Morava em Mauá, aí eu sou formada em eletrônica. Sou técnica em eletrônica. Aí eu vim trabalhar na região do Veleiros. E aí eu tive meu filho mais velho. Pagava aluguel. Aí minha mãe morava comigo. Aí eu vi que tinha que comprar uma casa, porque pagar aluguel era difícil. E aí começamos a procurar lugar para comprar. E lá na região de Veleiros, Interlagos, é muito caro. A moradia, terreno, qualquer coisa é muito caro. A gente começou a procurar mais longe um pouco. Aí tinha uns terrenos para vender, estava começando o balneário São José, ali perto de São José, tinha terreno ali na entrada da Varginha para vender. Aí minhas colegas do serviço falaram, pega o ônibus Marcilac, que é o que vai mais longe. Mas eu já não tinha nem noção. Eu cheguei aqui e não quis mais sair, né? A queda do meteorito, né? Muito especialista fala que ele caiu há 28, 30 milhões de anos. Impactou no chão, que abriu esse vale e criou esse anel que vocês podem ver, que dá certinho o anel da cratera, que passa de trás do presídio, vem por aqui e passa mais ou menos nesse ângulo. Nós estamos ligando lá no Poço Artesiano da Sabesp, que foi o local onde ele impactou com o chão. Então é muita vegetação. Por exemplo, a gente cava poço aqui embaixo com 30 metros, você encontra árvores, raízes no fundo da cratera aqui para baixo. Dentro da cratera hoje, 5.413 lotes,
que muitos dividiram também, que chega numa faixa de 45 mil moradores. Vou completar 67 anos, nasci em 1942, né? E vim para São Paulo nos anos, praticamente na época da ditadura, né? 1964, justamente para Santa Amaro, né? Um bairro que é muito conhecido, não só em São Paulo, mas no interior. E dali eu criei raízes em Santa Amaro, e na época dos bondes, né? Na época que a gente pegava o trenzinho, ia tomar banho lá embaixo, né? Em Piruíbe, né? Praia Grande, muito gostoso, né? Dentro da vegetação, o trem passava, né? E dali, meu plano não era vir para cá, porque era muito mato, mas com o passar do tempo, costumo, com esse ar livre que nós temos, gostoso, então eu vim para o Parque das Nações, que é a região do Granjaú, né? E dali que criou esse movimento, a gente já tinha como liderança, tinha aquilo no sangue, e eu acompanhei a criação da Unifag, né? Fiz parte dela como associado, até nós adquirir essa área, porque tinha que ser uma área grande, que nós chegou a ter mais de 10 mil associados, né? Tudo organizado, com carteirinha, nunca pensamos em invasão, comprar e ter o direito de moradia com legal. Então, um belo dia, nós viemos para o Capivari. A gente veio de Toyota, a estrada era muito ruim, né? Para ver uma denúncia de desmatamento. E foi muito surpreendente para mim, que sou paulistana, que sou nascida em São Paulo, descobrir que na minha cidade, em São Paulo, a gente tem uma área de Mata Atlântica. A gente deu de cara com o rio Capivari e estava um dia muito bonito e aquele rio cristalino. E a gente falou, peraí, o que é isso? Né? Nós estamos em São Paulo e a gente tem esse patrimônio. Olha esse rio, olha essa mata. E no caminho a gente via as pessoas fazendo agricultura, né? E vivendo de uma forma, né, numa paisagem que eu jamais tinha imaginado que São Paulo tivesse. Mas não existe nenhuma política pública para isso dentro do município de São Paulo. E aí ficou isso, né? O que fazer para criar uma política pública que seja feita para essa região? Porque não adianta importar de outro lugar. Aqui é tudo diferente. Então foi montado um grupo de trabalho, uma comissão no CADES, um representante da OAB, da universidade, de outras secretarias, Secretaria do Planejamento, Secretaria de todas as secretarias que estão lá, da Cultura. E aí começamos a entender que a melhor estratégia para a gente proteger essa região seria a criação de uma área de proteção ambiental, exatamente por ser uma unidade de conservação de uso sustentável, que não só permite, como organiza o uso dos recursos naturais, porque se a gente fosse criar um parque, a gente teria que desapropriar a área toda, certo? Que seria não só totalmente inviável, como totalmente injusto, né? Com as pessoas que estão aqui vivendo, e essa região é o que ela é hoje porque as pessoas vivem. Eles falaram que quando começou o movimento para a criação da APA, eu falei, nossa, vou ter que ir embora daqui, para onde a gente vai, né? Pra você ter uma ideia, o pessoal falava assim, ó, vão derrubar todas as casas e plantar árvores no lugar das casas, vão tirar todas as pessoas, vai ficar igual a reserva lá. Nesse mesmo período, aconteceu pessoal da Secretaria do Meio Ambiente já estavam trabalhando na lei da área de proteção ambiental. Inclusive, tinham feito um trabalho bárbaro de conscientização que eu não vi, mas soube, através de muitas pessoas, foi um trabalho excelente. Daí, quando o projeto de lei foi para a comissão, e a gente viu que ia tramitar, daí que a gente começou mais um trabalho com a comunidade. Quando nós compramos aqui, começamos a trabalhar o sítio, toca a campainha que a prefeitura quer falar com a gente, que estavam pensando em montar uma área de proteção ambiental aqui na região, para preservar a região. Então, puxa, nós pegamos isso daí de unhas e dentes e falamos assim, olha, que vocês precisarem da gente, nós estamos aqui, vamos junto, vamos batalhar e tal, e nós continuamos fazendo esse trabalho. E aí nós decidimos fazer na secretaria um primeiro seminário, que a gente chamou de Seminário de Planejamento Participativo. E a gente foi mapeando essas organizações e daí saiu as ideias, o que a gente vai fazer, né?
E aí foi uma grande virada, porque o que saiu desses seminários? Isso foi em 99 já tinha passado por audiência pública, mas a APA estava lá, o projeto de lei dormindo na Câmara, não tramitava. Então a gente estava numa situação difícil, né? E foi aí que virou, porque o que saiu desse seminário foi, vamos fazer um encontro, vamos fazer um evento com toda a comunidade. E a irmã Terezinha da creche, do Centro Social do Parelheiros, ela falou para mim, Lúcia, é lá para a tua região, esse negócio da APA, que é uma proposta para a sua região, vai ser muito bom para a região, tá? Um negócio muito legal, muito interessante, vai sim. Olha, eu lembro perfeitamente até do dia, né? Que eu estava aqui na frente e eu via muito passar a perua da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Aí eles falaram, ó, vai ter uma reunião daqui um mês. Aí eles me falaram o local, eu fui nessa reunião e era uma reunião do PROCO para o Pró-Conselho Gestor da APA. E lá que me explicaram, porque assim, eu nunca me preocupei, sinceramente, eu me preocupava com educação, com saúde, transporte, mas eu não tinha aquela preocupação com o meio ambiente. Aí foi onde que me falaram bastante nessa reunião, e eu saí da reunião e falei, nossa, faz sentido. E aí teve mais de 500 pessoas. Teve feira, teve artesanato, teve apresentação dos Guarani, teve apresentação dos alemães, que tem uma comunidade aqui, e teve de tudo. E foi muito legal. E eles eram muito mais da sociedade civil do que da gente, né? A gente se desdobrava muito para acompanhar. E aí saiu uma coisa desse grupo de mobilização, que foi uma grande diretriz assim, do encontro, Comissão Pró-Conselho Gestor da APA do Capivari Monos. E esse Pró-Conselho foi quem mobilizou para a Câmara aprovar o projeto. Fez abaixo-assinado, começou a ir de vereador em vereador, em todas as comissões, lideranças de bancada, porque daí a coisa cresceu. Eu acampava na Câmara dos Vereadores para convencer os vereadores, para votar a APA, que tinha muitos que era contra. Os índios foi fácil. Tinha sempre na mesa dançando, não, pô, o Guarani está aqui, quem fala alguma coisa, quiser ir, vai se inteirando. Né? É claro que a gente foi com um pouco receio, mas mesmo assim a gente teve que discutir junto mesmo. Foi muito bom. Eu acho que foi um momento de mobilização que a gente nunca mais teve. Por quê? Porque naquele momento era todo mundo olhando para a mesma direção. O objetivo vamos criar a APA do Capivari Monos. O grande processo de construção da APA foi justamente a participação popular. Todos nós nos envolvemos de uma maneira ou direta ou indireta. E o melhor da criação da unidade de conservação, a lei que criou a unidade de conservação, foi justamente prever a criação de um conselho gestor. Então, todos nós estamos nesse conselho gestor, o empresário, a comunidade, o poder público em todas as suas esferas. Então, lá se dá o debate franco, fraternal, buscando alternativas de conservação ambiental e, principalmente, de desenvolvimento dessas atividades econômicas. Nesse período, tínhamos ainda a opção de colocar uma pessoa da sociedade civil na presidência do conselho, porque hoje não tem mais essa possibilidade. Quando foi para a eleição, o pessoal chegou para mim e falou, você não quer, você poderia ajudar, você poderia ser presidente. E eu, de cara, achei que aquilo era uma responsabilidade além do que eu queria até. Mas me convenceram e fui eleita a primeira presidente do Conselho Gestor da APA Capivari Monos. A partir do momento que a gente cria o conselho, então o conselho ele tem 10 representações do poder público e 10 da sociedade civil. E aí você tem, tanto no poder público como na sociedade civil, não são blocos unânimes, muito pelo contrário. Eu me propus, quando eu entrei no conselho, a defender a melhoria da qualidade de vida para a proteção ambiental. Porque eu acho que você não tem como atingir a pessoa se você não melhorar a qualidade de vida. Para mim, interessou o programa do APA. Eu vou falar programa, né? Do APA, porque isso aí, eu tive problema de invasão de terra, esses problemas. São área legalizada, mas sempre tem invasão de terra. O problema era gente grande, mas não é esse de fazer barraco, né? Então, eu resolvi participar, porque aí no APA fala do problema fundiário. E o problema fundiário aqui não tem, mas sempre aparecem os invasores. Então, eu resolvi participar, porque aí eu tenho autoridade tudo para monitorar a região, né? Essa primeira gestão
é uma gestão muito complicada e muito difícil, porque você começa com uma coisa que é absolutamente novo, e sem muitas regras claras. Então, nós tínhamos que criar as regras, criar as regulamentações, tinha trabalhos burocráticos muito chatos a serem feitos, tinha um trabalho também de contatos, tanto políticos quanto de físicos mesmo, de coisas que acontecem ao nosso redor, por exemplo, a linha do trem, as linhas de transmissão, as compensações ambientais que a gente queria exigir naquela época, algumas dos quais realmente conseguimos e hoje estão dando frutos. E foram 2 anos de trabalho muito forte. O Conselho Gestor da APA do Capivari e Monos, ele é paritário. É uma gestão participativa que ocorre com essas duas diferentes esferas. E é lá que são trazidas todos os problemas que ocorrem na região, as diferentes demandas, os projetos, as propostas, as soluções, elas são encaminhadas todas para essa instância do Conselho Gestor. Para você ter acesso, você precisa de estrada boa. Então, quando você olha estradas das regiões aqui, são péssimas. Então, é onde a gente perde muitos eventos, muitas coisas por causa da estrada, né? Dando o exemplo das estradas, a gente discute dentro do Conselho, ouvindo todos os presentes, tanto sociedade civil quanto poder público, e encontra a melhor maneira de encaminhar essa questão. E eu sou o responsável para enviar a questão já pronta, para que seja resolvida, por exemplo, pela subprefeitura, que é a instância que é responsável pela manutenção das estradas dentro da APA, por exemplo. Eu participei do Conselho de 2007 a janeiro de 2010, pelo distrito de Parelheiros, e durante esse tempo que o Conselho existe, nós conseguimos muitas vitórias. Então, desde a criação do Conselho da APA do Capivari e Monos, há cerca de 8 anos, né? A gente tem uma representação, uma cadeira permanente dentro do Conselho da APA. Eu estou na segunda gestão, né, de representante do Conselho da APA. Né? O primeiro foi o Timóteo, agora o segundo sou eu. A importância de termos uma cadeira na APA de uma seguinte forma, né? Obter recurso para a nossa comunidade, trazer uma autossustentabilidade para a nossa comunidade. Aí, dentro do Conselho Gestor, nós temos 5 câmaras técnicas, né? Essas câmaras servem justamente para esses assuntos serem discutidos com maior profundidade e as soluções apresentadas ou as diferentes propostas, de maneira que isso não ocorra apenas na reunião do Conselho, que acontece uma vez por mês. Então é uma coisa mais dinâmica, mais profunda e que não fica ligada só a uma única reunião mensal, né? O nosso maior problema aqui na comunidade é a conscientização. As pessoas, elas, não sei se seria a palavra certa, meio que acomodadas, né? Não sei se seria certo dizer que elas estão acomodadas, mas sim que elas meio que estão desacreditadas, né? Então, assim, a gente precisa mais conscientizar essa população de que elas podem ir em busca dos objetivos, que nós estamos aqui trabalhando, que tem gente trabalhando para que essa comunidade cresça, para que essa comunidade melhore. O que se espera hoje para o futuro da cratera é a regularização do bairro. É que se resolva toda a documentação do bairro, para poder ter a infraestrutura que todo mundo merece, todo mundo precisa, né?
da associação, tinha uma ONG que chamava Crescer, que ela ainda existe. E essa ONG, eu falei com as educadoras, elas falaram assim, olha, eu cedo o espaço e vocês me ajudam a montar uma biblioteca comunitária para o bairro. Aí foi aonde surgiu a ideia. Nós colocamos uma faixinha ali, precisamos de materiais para uma biblioteca comunitária, livro, revista, tábuas, móveis, o que tivesse disponível. Em 30 dias estava pronta a biblioteca. Foi chegando tanto doações que a gente não sabia mais aonde colocar. Então você tem o entorno, né, que é o nosso entorno aqui. Então quando nós viemos para cá, nós trabalhamos o entorno. Quando nós viemos para cá, para se integrar em toda a comunidade, a minha esposa, a Deise, ela foi presidente de uma ONG que tinha aqui na região. Quer dizer, então, nisso aí nós recrutamos crianças, jovens, né, para treinamento. Nosso gerente aqui da área é um remanescente dessas crianças que vieram. A gente iniciou o movimento da criação da Associação dos Monitores Ambientais. Que, assim, a gente conseguiu se organizar em 2002. Juntamos um grupo, né, de jovens que já atuavam diretamente com a monitoria ambiental. Aí nós conseguimos consolidar a Associação dos Monitores Ambientais, que é a AMOAPA, né, que é a associação hoje, né, existente na parte de condução de grupos em trilhas ecológicas aqui na região de todo o território da Capivari Monos. Né. Você não tem só o orçamento da prefeitura para a questão aqui da unidade de conservação, para as suas vários gastos que tem aqui, mas principalmente o terceiro setor, através das ONGs, buscando vários projetos e que, de alguma maneira, isso vem direto para a comunidade. Fiz um empréstimozinho num banco, consegui um valorzinho que eu pudesse abrir, parece que não, mas vai dinheiro. E com os cursos que eu tinha, comecei a montar o meu ateliê. Aí eu participava das reuniões, participava de reuniões na subprefeitura, e aonde tinha reunião eu estava lá, ateliê dama, até eles me enxergar como um empreendedor do meio do mato que mexe com artesanato. Não foi fácil, gastei muito saliva, mas isso eu sendo mulher é fácil gastar saliva. Na APA eu sempre falo, né, que a gente tem os nossos artesanatos aqui, nós temos nossas mudas de árvores nativas, né, e eu sempre levo isso para a APA Capivari Monos, né, que ajude a nós a vender esses artesanatos, que é uma fonte de renda nossa, né, própria. Não temos uma outra renda a não ser o artesanato que a gente faz. Comecei a conduzir os grupos, né, com mais frequência e tal. Só que aí eu percebi que eu me tornei um pouco diferenciado das pessoas que tinham a mesma idade que eu, dos meus amigos, né? Fala, pô, o Juliano tá com uns papos diferentes, né? O que ele tá falando? Que a gente não pode mais matar o passarinho, não pode mais fazer isso, por causa que o turista vai vir aqui para visitar, para ver. Hoje nós geramos 40 postos de trabalho direto. A empresa procura consumir os produtos da própria região, então não só aquela mão de obra direta que vem no empreendimento, mas aqueles fornecedores que estão dentro do entorno, desde o fornecimento de uma verdura, de um legume, o fornecimento de pão e outras necessidades que nós temos aqui com nossos hóspedes. É uma empresa hoje importante na geração de renda para a comunidade. Ora, a primeira coisa aqui é responsabilidade ambiental. Eu tenho minha agricultura, mas não posso poluir. Como eu falei para o senhor, que é usar inseticida forte, usar herbicida. Então isso aí eu preciso colaborar com a lei ambiental. E esse agora que eu recebi o curso, que o Instituto Florestal me convidou, então eu vou aumentar a plantar o palmito na área que não tem caqui, e vou plantar o cambuci também. Aí como meu pai trabalha muito na roça, né?
Ele plantava as coisas, eu fui crescendo, né? Ele já meio de idade, ele não queria pegar aquela máquina de sulfatar as costas, sabe qual que é, né? Então eu falava, vai você sulfatar. E eu, naquele tempo, ninguém falava nada, né? Não punha nada numa máscara, não punha nada. Vamos lá. Cheirar veneno. Isso que eu tô, não é para mim estar assim, desse jeito, já acabado. Esse é um produto que não vai veneno. Eu planto flor, né? Copo de leite, de ipsofilha. Eu vou mostrar. Tem vários tipos. O prefeitura traz de graça o mato que limpa a rua, traz tudo aqui, tá? Então eu misturo, certo? E faz esterco orgânico, né? Depois coloca lá no canteiro e mesmo tempo agrônomo da prefeitura incentivou a fazer adubo líquido, biofertilizante. Parece que está muito bom. Então já diminui bastante a adubo químico, né? E sequência também usa menos agrotóxico também. Eu acho que com os agricultores nós já avançamos bastante, né? Temos muitos projetos em andamento, faço parte, por exemplo, do projeto de cultivo de shiitake. Temos tido alguns sucessos em relação à introdução de ideias orgânicas, porque não adianta também você querer que um agricultor vira orgânico de um dia para o outro, porque ele, do dia para o outro, ele também tem que comprar arroz, feijão. Não é possível você exigir nem economicamente e nem emocionalmente, porque ele foi criado acreditando, né, que ele precisava, sem o defensivo, ele não ia para frente. Então, esse é um processo muito lento, cujo resultado, eu diria que nós vamos ver em torno de 20 anos para frente, um resultado real. Então, esses caminhos estão sendo abertos. Eu comecei a descobrir as dificuldades que os agricultores aqui na região têm até hoje, né? Apesar do meu marido ser agricultor, a realidade dele não é diferente da realidade dos outros agricultores aqui. A dificuldade que eles têm de escoamento da produção, a dificuldade que eles têm, a falta de assistência técnica, todos os problemas que eles têm na realidade é comum ao grupo todo. Então surgiu com a ideia de o que fazer para poder desenvolver algum trabalho de apoio e para o desenvolvimento rural aqui da região. Aí surgiu a ideia da gente fazer o projeto Raízes, que é a capacitação, que foi, né, a capacitação de 10 famílias na introdução do cogumelo shiitake e em 10 canteiros de humus de minhoca. Nós apresentamos ao Fundo Especial do Meio Ambiente, ao FEMA, esse projeto, e esse projeto foi aprovado. E dessas 10 famílias que nós fizemos a capacitação, quando terminou o projeto, 6 continuaram com o cultivo do cogumelo shiitake e 9 continuaram com a produção do humus de minhoca. A gente já teve um projeto aprovado pelo FEMA, né, que é o Fundo Especial do Meio Ambiente, de turismo. Agora estamos executando o projeto Refazenda, né, que a gente planta árvores nativas da Mata Atlântica para plantarmos dentro das aldeias ou talvez para vender para as empresas que estão neutralizando o carbono. Sou cabeleireira, mexo com humus também de minhoca, agora tem um outro projeto de plantas nativas, que vai ser outro projeto que está trabalhando, né? Então sempre é bom de estar aprendendo alguma coisa a mais. Eu participo no reunião, certo? Inclusive, minha esposa agora, junto com um grupo, curso de catar semente no árvore. Então agora tá aprendendo a subir com corda, assim, né? Aí
cata semente, planta aqui. Essa é a planta da região. Hoje nós já temos mais um projeto chamado Sementes do Futuro, que visa a capacitação também de 8 famílias aqui na região, em coleta de sementes nativas e na produção dessas mudas nativas em pequenos viveiros. Esse grupo está sendo capacitado, iniciou em outubro de 2009 e vai terminar em dezembro de 2010. Né? Nós tivemos também a aprovação de mais 2 projetos agora. São 2 projetos, um voltado para a produção de mel, que é a parte de meliponários, e voltados para a biodiversidade através da educação ambiental também de 9 famílias que vão fazer parte desse projeto, que deve iniciar daqui a uns 4, 5 meses. O outro projeto que nós temos aprovado é sobre flores comestíveis e a capacitação em jardinagem e paisagismo. Com esse FEMA surgiu a oportunidade de vários projetos acontecer na região. Várias pessoas com projetos que foi aprovado, né? E esses projetos começou a usar a mão de obra da região. É um grupo de senhoras da região que gostaria de fazer, elas já fazem crochê, e gostaria de complementar o seu crochê com pinturas. E elas não tinham como estar pagando esse curso. Aí foi onde surgiu a oportunidade de dar oficina de pintura em tecido para complementar o crochê delas. Então, aí com o crochê delas tá ficando assim muito colorido, muito bonito, aí elas pintam durante o ano e vendem na feirinha de Natal da Saúde aqui no bairro. Eu cresci na mata, armando arapuca, caçando passarinho, e hoje eu venho para a mata para ver passarinho livre. Então, a diferença é somente essa, eu continuo fazendo as mesmas coisas, só que agora com uma visão de preservação. Nós nos conhecemos em Santo Amaro, apesar de ser filhos da região, morarmos bem pertinho, a gente se conheceu em Santo Amaro. Nos tornamos bastante amigos e tudo começa quando o Luciano me leva para fazer uma trilha. Foi a primeira vez que eu tive contato com o Rio Capivari e a partir daquele momento surge o nosso amor também. Então tudo começa com o Rio Capivari. É impressionante, né? Porque só de você pegar Teutônio Vilela e começar a ver árvore, já muda, como se limpasse a sua visão, né? Você fala, não tem prédio, não tem prédio, não tem fábrica, tem árvore. Você fala, nossa, tem árvore num lugar desse, né? E aí o cheiro, você respira melhor. As pessoas que vêm para cá, para a região, elas não conhecem, não fazem a menor ideia de que podem encontrar aqui. E elas saem daqui muito transformadas. O curucutu, como a APA Capivari, transformam as pessoas. E nós temos pessoas que vêm e voltam querendo fazer mais trilha, querendo conhecer um pouco mais, saber como vivem as pessoas daqui. Nós temos 15 mil habitantes aqui na barragem. Nós temos mais de 40 mil habitantes no Vargem Grande. Nós temos uma região, nós somos 1/3 da cidade de São Paulo. Nós fornecemos 1/3 da água que é consumida em São Paulo. Então nós precisamos que a comunidade esteja realmente presente, que ela participe. Porque para você respeitar a natureza, primeiramente tem que olhar que você faz parte da natureza, né? Em segundo momento, é claro, vem dinheiro, o povo branco quer gastar, quer ter dinheiro, mas primeiramente ele tem que olhar aquele desmatamento que ele vai fazer. Qual é a consequência que vai dar no futuro? Não, a luta não acabou. Não acabou, que tudo aquilo que nós reivindicou não está ainda pronto. Nós só vamos ficar contentes e felizes o dia que isso aqui
virar um bairro modelo. Meus amigos mais próximos falam assim, hoje a gente percebe que você não é tão maluco assim, né? Você percebe que a sua atividade que você acreditou, você está tendo resultado, né? Aqui a gente aproveita a vida, deu anoiteceu, aquele calor, a gente senta os dois ali no escuro e fica lá vigiando, pastorando o céu, o grilo, o sapo. A gente curte muito essas coisas. Nós vamos envelhecer aqui nesse mato, eu e meu marido. Meu futuro é viver bem aonde eu moro. É uma comunidade. Parelheiros é um lugar que se eu não tiver um tostão no bolso, se não tiver um cartão no bolso, se não tiver uma folha de cheque, eu consigo fazer todas as minhas compras e vir para casa, até hoje. Eu fiquei muito tempo aqui, então quando eu estou para lá eu sinto falta daqui. Eu fico lá 1 mês, 2 meses, deu uma oportunidade eu venho para cá. Eu me sinto bem aqui. Eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito daqui, né? Eu sou realmente faço parte da coisa mesmo, né? Eu sou muito feliz aqui, eu tenho muita paz, eu tenho um lugar maravilhoso, uma qualidade de vida que eu não teria na cidade de jeito nenhum. Esse trabalho é esse resgate que está sendo feito, de vidas que se passaram aqui, dos meus avós que nasceram aqui, da minha mãe que nasceu aqui, e hoje eu poder continuar vivendo desse lugar, da mesma forma que eles viviam, com uma consciência diferente, né? Então, meus avós, eles retiravam palmito, eles caçavam, a minha mãe viveu de agricultura e eu posso hoje estar levando as pessoas, trazendo as pessoas para dentro de São Paulo, mostrar um pouquinho do que eles faziam, contar essa história e transformar, né? As pessoas saírem daqui com uma sementinha plantada, porque quando as pessoas vêm para cá, é uma semente que a gente planta dentro de cada um, e a ideia é que isso germine de alguma maneira.